Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Boa aula! Olá, pessoal. Eu sou Augusto Neto, professor de Geografia do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje trabalhar a habilidade de número 26 da prova do Enem. Habilidade 26, vamos acompanhar do que se trata a princípio. Dominar a habilidade 26 significa identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Falar dessa habilidade, na verdade, é compreender uma coisa que a princípio parece somente natural, porque falamos de meios físicos, mas que abrange muitas questões sociais. Falar hoje em dia da natureza sem falar junto dela com as questões sociais, culturais, produtivas, tudo isso que pode se vincular à ideia da natureza é quase que uma inocência, né? Nós temos que conceber isso tudo como coisas misturadas, como coisas que precisam ser analisadas em conjunto, certo? Quando olhamos para isso, a questão dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem, uma coisa chama atenção a princípio nessa história. Quando olhamos, por exemplo, para eventos sísmicos, terremotos, tsunamis, qualquer coisa que seja fruto e que seja uma catástrofe gerada, fruto de contatos de placas tectônicas, de movimentações sísmicas, enfim, movimentações que transpõem até a capacidade humana de prevê-las e de lidar com elas da maneira perfeita, da maneira correta, certo? A princípio, vamos observar impactos diferenciados que podem sim ter a ver com ações políticas preventivas no sentido de tentar minimizar o número de vítimas e a quantidade do estrago que pode ser causado por esse tipo de evento. Não dá para evitar, não dá para prever completamente, isso é absolutamente impossível, pelo menos com as tecnologias atuais, certo? Quando olhamos para os eventos sísmicos e começamos a observar magnitude naquela escala Richter tradicional, a escala que vai de 1 a 10 e mensura a intensidade do sismo, a intensidade do terremoto, nós começamos a observar algumas contradições aparentes. Por exemplo, está aqui uma tabelinha, a princípio, para você, com os 3 maiores terremotos, os 3 terremotos mais fortes em termos de magnitude, registrados até hoje na história. 9,5 graus, 9,2 graus e 9,1 graus. Vamos lá, onde foram esses terremotos? Primeiro, mais forte do mundo, 1960, cidade de Valdívia, no Chile. Cidade chilena que sofreu o maior terremoto de todos, 9,5 graus na escala Richter, e a gente teve 2.000 vítimas. A princípio, sem um parâmetro de comparação, 2.000 vítimas parece muito, de fato, é muita gente. Mas será que para esse tipo de evento, esse número de vítimas é de fato um número grande? Ou será que isso daqui significa competência tecnológica para lidar com isso? Ou será que isso significa que outros fatores podem ter amenizado esse número de vítimas? O segundo vai deixar a gente louco, então. 9,2 graus na escala Richter, 1964 no Alasca. É o segundo mais forte da história da humanidade e ele matou 15 pessoas. Sim, não estou minimizando a vida dessas 15 pessoas, claro que não. Mas 15 pessoas perante 2.000 vítimas, são 3 graus na escala Richter, é uma diferença que não é tão grande em termos de magnitude de um sismo e de outro, para a gente ter um número tão díspare, uma diferença tão grande entre o número de vítimas. Vamos para o terceiro, então. O terceiro terremoto, 9,1 graus na escala Richter. Aqui a gente está observando o terremoto de 2004 na Indonésia, no território da Indonésia, na ilha de Sumatra, que abrangeu 14 países do Oceano Índico e até a África. Esse terremoto, o terceiro mais forte da humanidade, a disparidade dos dois, comparando com os dois, trouxe pra gente, não escrevi errado, 230.000 vítimas. Agora a gente tem um problema, né? Se o primeiro era o mais forte, tinha gerado 2.000, e era complicado a gente compreender por que o segundo, um pouquinho mais fraco, gerou 15 vítimas, como é que o terceiro pode gerar, e com 9,1 graus, não desceu nem 1 grau na escala Richter, 230.000 vítimas? Na verdade, esse é o alvo da nossa aula. É compreender quais são os fatores, quais são os elementos naturais e os elementos tecnológicos, sociais, produtivos e até políticos que podem influenciar nessa questão do número de vítimas de um sismo, tá? Para começar, a gente vai fazer hoje uma análise dos 2 eventos recentes que mais chamaram a atenção nisso nos últimos anos, a esse respeito nos últimos anos. Primeiro, terremoto do Haiti, de janeiro de 2010, terremoto do Japão, de janeiro de 2011, certo? Janeiro e fevereiro, ali, finalzinho do mês. Terremoto do Haiti e terremoto do Japão, eles tiveram magnitudes que não foram nada parecidas. Vou começar pelo número de vítimas para te dar uma dica. Haiti,
cerca, estimado até hoje, tem muita gente que ainda está desaparecida dos 2 terremotos, então o número de vítimas nunca vai ser preciso, pelo menos não agora. Terremoto do Haiti gerou cerca de 240 mil vítimas, transpôs esse daqui de 230 mil vítimas. Terremoto do Japão, algo em torno, estimativas do governo japonês, algo em torno de 15 mil pessoas, certo? Então vamos lá. Terremoto do Haiti matou 240 mil pessoas. Terremoto do Japão, mais ou menos um ano de diferença. Então a questão tecnológica em termos do avanço tecnológico da humanidade para lidar com esse tipo de evento é desprezível. Não precisa ser considerada época diferente ou níveis tecnológicos em termos históricos diferentes para um ou para outro, que nem a gente podia considerar quando está falando da década de 60 ou de décadas anteriores. Certo? Aqui a gente está considerando realidades que, no quesito tecnologia, repare bem, no quesito existência de tecnologia, é igual, é praticamente igual. Agora, no quesito acesso a essa tecnologia, no quesito influência política, grau de poder de investimento de cada um desses países, capacidade de se estruturar, prever o mínimo possível, conseguir pelo menos emitir um sinal nas primeiras horas do terremoto, lidar com o terremoto de fato, nós observamos aqui uma diferença brutal. Eu disse para você, 240 mil vítimas, 15 mil vítimas. Adivinha qual foi o mais forte? O terremoto do Japão ainda não é uma unanimidade, mas já chegaram a mensurar como 9 graus na escala Richter. Ele ia entrar para os 5 terremotos mais fortes da história da humanidade. Enquanto o do Haiti, 7 graus na escala Richter. Peraí, 7 graus na escala Richter, 240 mil vítimas. 9 graus na escala Richter, mais forte, 15 mil vítimas. Isso aparentemente é confuso, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que observar são alguns elementos, alguns fatores que vão explicar para a gente, na verdade, o que aconteceu. A figurinha. Japão depois do terremoto, aparentemente destruído. Haiti antes do terremoto, aparentemente destruído. Quando a gente observa a diferenciação social dos dois países, a gente tem que observar que o quadro social vai influenciar diretamente nisso. O grau de assistência, o grau de competência dos serviços de emergência, a capacidade do país de lidar com esse tipo de evento e o número de problemas sociais que ele tem para resolver já antes do evento, que são agravados pelo evento, principalmente no caso do Haiti, são marcantes. Tá? A gente vai observar, a princípio, alguns fatores físicos para entender o que ocorreu de diferente nos dois casos dos dois terremotos. Fatores físicos, a princípio. A primeira coisa, a questão da intensidade do sismo. Né? A intensidade do sismo ela é determinante no sentido de a gente entender qual foi o terremoto mais forte. Claro, eu mostrei para você algumas coisas que podem parecer contraditórias no sentido dos graus na escala Richter. Mas se compararmos um terremoto de 3 graus com um terremoto de 9 ou 8 graus, é óbvio que essa diferenciação ela vai ser perceptível. Né? Por exemplo, terremotos de até 3,5 graus, alguns até 4 graus, dependendo do território em que aconteçam, eles nem são sentidos pelas pessoas. Eles são terremotos que só são sentidos por sismógrafos, que são os aparelhos específicos para lidar com isso. Então, o que a gente olha aqui, a intensidade do sismo é um fator, não é um fator determinante, não é nem o principal a gente pode colocar, mas ela influencia diretamente quando a gente tem uma distância, uma disparidade muito grande, certo? Profundidade do hipocentro e proximidade do epicentro. O que é isso? Na verdade, a imagem ajuda a gente a compreender isso. O epicentro é o ponto do terremoto, observando aqui a imagem, onde ele começa a ser sentido na superfície. O epicentro, se ele é próximo a uma área urbana adensada, se ele é próximo a um deserto, isso daí vai fazer completa diferença. Por exemplo, se a gente compara novamente o Haiti com o Japão, o Haiti ele teve um epicentro a 24 quilômetros de distância de Porto Príncipe, a capital do Haiti. Então, logicamente, tende a ser, pelo menos, a capital, a cidade mais populosa, ou uma das cidades mais importantes e populosas do país. Né? Então, cara, 24 quilômetros de distância da capital Porto Príncipe é um epicentro próximo. No caso do terremoto do Japão, que foi forte, que foi impactante, tivemos um atenuante. O epicentro do terremoto aconteceu a 130 quilômetros da linha de costa japonesa. Então isso, de fato, faz com que a própria onda sísmica vá se dissipando ao longo do caminho e que o número de vítimas não tenda a ser tão grande assim. Não tenda, porque a gente tem outras coisas. O hipocentro do terremoto. O hipocentro é a profundidade do terremoto. Se o terremoto é um terremoto raso ou um terremoto profundo, isso daí vai influenciar de forma direta na questão da intensidade perceptível, da sensação da intensidade desse terremoto em superfície terrestre. Por quê?
Por exemplo, o terremoto do Haiti, ele foi um terremoto de 10 quilômetros de profundidade. Já o do Japão, algo em torno de 35 quilômetros de profundidade. Então vamos lá. O terremoto do Japão, ele aconteceu num local mais fundo da crosta terrestre. O choque das placas tectônicas que ocasionou isso, a tensão liberada, aconteceu em um espaço mais fundo, em uma área mais funda em relação à superfície e mais distante do território japonês. Ao passo que o terremoto do Haiti aconteceu quase que dentro da capital Porto Príncipe e além de ser mais próximo, mais raso. O contato foi mais próximo da superfície. Então é lógico, a Porto Príncipe tremeu muito mais do que Fukushima, por exemplo, foi a principal cidade atingida no Japão, certo? O terremoto japonês foi mais forte? Foi. Mas de repente a sensação e o real impacto desse terremoto no território japonês, nas áreas urbanas mais adensadas, já foi algo parecido, pelo menos, com o terremoto do Haiti. Se foi algo mais parecido com o terremoto do Haiti, então já dá para a gente começar a equilibrar o número de vítimas. Mas espera aí, o número de vítimas não é equilibrado, ele pende para o lado do Haiti. Então, além dos fatores naturais, alguma outra coisa tem que influenciar, tem que determinar nessa questão da existência de terremotos. E aí que a gente vai para os fatores de infraestrutura. O que aconteceu de diferente em termos de infraestrutura nas décadas que antecederam os eventos nos dois países, que criaram infraestruturas diferentes dos dois? Na verdade, a gente pode observar primeiro, serviços de emergência. Se eu estou num país como o Haiti, um dos países com pior IDH da América, um dos países que tem mais problemas sociais e tenta lidar com esses problemas sociais ainda de uma maneira ainda incipiente, ainda não completamente eficaz e objetiva, nós temos que observar que esse tipo de evento ele vai ser um evento muito mais devastador. O serviço de emergência é muito menos equipado, ele é muito menos bem treinado do que, por exemplo, acontece no Japão. No Japão, o terremoto aconteceu, você já tem alarmes urbanos que indicam para as pessoas para onde ir, em que áreas buscar abrigo ou sair de algumas áreas que podem despencar na cabeça delas. Enfim, o serviço de emergência, assim como o grau de informação da população, vai influenciar aí de maneira direta. Muitas vezes, por exemplo, no Brasil. O Brasil está no centro da sua placa tectônica. O Brasil até tem terremotos, até tem uma possibilidade de ter esses abalos, mas de uma maneira mais fraca e menos corriqueira, como acontece nesses países. Então, no Brasil, a gente não tem que pensar tanto em informar a população sobre o que fazer em caso de terremotos. A gente tem que preocupar, por exemplo, com chuvas em áreas de maior pluviosidade do país, que geram deslizamentos, que geram problemas catastróficos maiores. Aliás, voltando naquela dualidade entre os terremotos, você sabia que as chuvas de 2011, as chuvas que marcaram o ano de 2011 na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que foram notícia no país inteiro, mataram cerca de 15 mil vítimas? Mas o que isso tem a ver com os terremotos? O terremoto do Japão, de 9 graus na escala Richter, matou cerca de 15 mil vítimas. Como assim? Chuvas, deslizamentos, algo muito mais simples e muito mais fácil de lidar, mataram a mesma quantidade de gente praticamente do que um dos maiores eventos, uma das maiores catástrofes naturais da história da humanidade? Exatamente. Assim que a gente compreende, por exemplo, como é que o preparo das edificações, o preparo dos serviços de emergência, tudo isso pode influenciar de maneira marcante na definição do número de vítimas. O preparo das edificações, essa imagenzinha aqui traz alguns detalhes de alguns prédios japoneses que são preparados para receber esse tipo de evento. Algumas mudanças estruturais que não são baratas, que demandam investimento, mas que valem a pena, afinal de contas, a vida humana é a prioridade sempre, né? Quando observamos essa questão, paredes mais resistentes, edificações mais resistentes e, além disso, estruturas mais preparadas para lidar com esse tipo de evento. Muitas vezes no Japão você tem prédio com suspensão, igual carro. O prédio tem molas embaixo dele, ao invés daquelas vigas de sustentação típicas de garagens subterrâneas de prédio, você observa, tem a viga de sustentação, mas por dentro dela uma grande mola, um grande amortecedor. O prédio, quando treme, o prédio dá aquela balançada, mas ele não chega a cair, a perder a sua estrutura básica. Isso daqui é algo impressionante. Um peso, uma espécie de pêndulo na parte de cima do prédio. O prédio treme, na medida que ele está tombando para um lado, o pêndulo vai e volta, uma bola de aço pendurada numa corrente enorme acima do prédio. Então a bola vai junto, quando está quase caindo o prédio, a bola volta e puxa o prédio de volta. Isso é fantástico. Então, se isso é fantástico, isso economiza vidas, dizendo dessa forma. Isso torna esse tipo de impacto que aparentemente é mortal e aparentemente não dá pra gente fazer nada a respeito dele, algo que pelo menos vai gerar um número menor de vítimas quando acontece.
Sobre essa aula da habilidade de número 26, nós deixamos a dica do site www.cprm.gov.br e ele está ligado ao Serviço Geológico Brasileiro e assim você pode buscar algumas informações a respeito de eventos desse tipo no Brasil. Um abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 116. Bom estudo e até a próxima aula!